Bíblia, como nós conhecemos hoje, é produto do quarto século depois de Cristo. E desde aquele período que a Bíblia foi tida como a infalível, a inerrante e inspirada palavra de Deus. Foi só no século XIX que os estudiosos críticos da Bíblia começaram a questionar essa infalibilidade e essa inerrância da Bíblia. Foi aí então que eles buscaram nos artefatos escavados em vários sítios arqueológicos, usando esses artefatos como ilustração da Bíblia, uma maneira que eles tinham de provar que a Bíblia tinha razão. No século XX, mais precisamente em 1970, com a tecnologia já bastante avançada e dando suporte à arqueologia, a visão da Bíblia foi radicalmente modificada. A Bíblia então foi colocada ao lado dos outros artefatos, recuperados pelas escavações arqueológicas. A Bíblia então, como artefato, podemos citar também aí os cacos de cerâmica, as ruínas de um palácio, de um templo, a inscrição em uma pedra, tudo isso daí é artefato que vem junto com a Bíblia, mostrando como eram as civilizações que a escreveram, que a participaram naquele período antigo do tempo da Bíblia. A Bíblia então a partir daí passa a fazer parte da história e não a história faz parte da Bíblia, certo? Nós estamos dentro de um contexto em que a Bíblia, os artefatos, tudo isso daí reunidos fazem parte da nossa história. E para falar no tema do vídeo desta semana, que é de Abraão ao Êxodo, um paradoxo. Eu vou começar falando de Abraão. A história de Abraão está ambientada nos períodos mais ou menos ali no meio, no centrão da Idade do Bronze, por volta de 2000 e poucos anos antes de Cristo. Só que Abraão é uma figura mítica, porque os estudos tanto da antropologia como da arqueologia e dos historiadores não conseguiram identificar a pessoa de Abraão, essa figura lendária da Bíblia, porque não deixou rastro nenhum e até poderíamos acreditar que houve realmente Abraão, mas a própria Bíblia, ela desmente isso daí com o anacronismo, Porque nós vemos aí, por exemplo, na citação da Bíblia lá, que Abraão sai de Ur e desce para o sul em busca da terra prometida, E com ele está ali, os camelos, fazendo parte da caravana. E quando a Bíblia relata os camelos só apareceram praticamente 1000 anos depois da narrativa de Gênesis sobre a caravana de camelos de Abraão. Outro fator que entra em choque é que Abraão e sua família teve contato com os filisteus. Mas os filisteus também só surgem naquela região séculos depois. E como a caravana de camelos de Abraão, também é mencionado em Gênesis que
havia um comércio de especiarias, né? De mirras, de bálsamos, enfim. Só que isso também aparece naquela região, esse tipo de comércio, séculos depois da narrativa bíblica. Por isso, esse contexto ambiental em que foi inserido a história de Abraão no livro de Gênesis é bastante contraditório por causa desse fato de que o escritor que escreveu o Torá, que não foi Moisés, isso nós temos certeza, ele colocou a história de Abraão na metade da Idade do Bronze, mas trouxe uma bagagem mais recente da época do escritor, certo? Então ele fez esse anacronismo, por isso que a confiabilidade da historicidade da Bíblia deixa muito a desejar. Outro personagem mitológico também, que aparece nos textos do livro de Gênesis, é José. José, filho de Jacó, José do Egito. Assim que a morte de José entra paralelo com a entrada, a expulsão, melhor dizendo, dos ícnossos, que foi por volta de 1700 anos antes de Cristo. Então os íxos, antes disso, eles também vieram para o Egito em grande volume, né? E eles se estabeleceram ali por aproximadamente uns 110 anos, mais ou menos. Foi mais ou menos na época em que chega então a narrativa de Abraão. E com essa expulsão dos íxos do Egito, dá para mesclar aí um ponto ideal, né, do pensamento de quem escreveu o livro de Gênesis, aproveitando então aquela história, e ele fundiu a história da expulsão dos íxos com a demanda dos israelitas, né, os hebreus que posteriormente se tornaram israelitas, né, no êxodo bíblico. E aí então entra a terceira figura mitológica, né, que é Moisés. Moisés também não encontramos nada. Os historiadores, né, debruçaram sobre os arquivos do Egito em busca de um nome que viesse a esclarecer a figura não só do José, que também, de acordo com a Bíblia, foi até governador de escravo a governador do Egito, e Moisés, né, que viveu ali na corte, né, do faraó, também não encontra registro nenhum, né? Somente os textos bíblicos que falam então de Abraão, de José e de Moisés. Com Moisés, a gente logo pensa nos escravos, os hebreus como escravos construindo a cidade de Pitom e Ramsés. Só que escravos no Egito, a gente tem que fazer um estudo muito profundo para saber que no Egito os escravos eram poucos, eram apenas prisioneiros de guerra. Porque em todas as construções, tanto a faraônica como os dos outros palácios e casas, etc. e tal, o Egito usava profissionais assalariados. Não era qualquer um que tinha a capacidade técnica de trabalhar nas construções do Egito. Dá para a gente ver o que temos lá no Egito, né? As pirâmides, aquelas tumbas, tudo aquilo ali foi feito por profissionais que entendiam como, por exemplo, um pedreiro, como ele ia
cortar, quebrar uma pedra, ele tinha que pegar o veio certinho da pedra ali, ele não podia fazer um erro, senão a pedra saía torta, ele não podia fazer de qualquer maneira o trabalho, ele tinha que ter uma técnica apurada, né, de prumo, de nível, enfim, não era qualquer escravo que era colocado para fazer trabalhos. Então isso daí também deixa muito a desejar no que diz respeito à historicidade do livro, né, já do Êxodo, né, lá onde fala dos escravos, né, trabalhando nas construções lá do Egito. Isso também reforça, né, com a saída, expulsão dos Ixos, a saída do êxodo do Egito. Só que tudo isso daí é muito fantasioso para a mente atual, acadêmica, que estuda, né, e verifica esses dados e faz pesquisa, estuda pré-história, a idade do bronze, né, a idade do ferro, que está mais ou menos ligada ali com as narrativas da Bíblia, e posteriormente, né, toda a história bíblica, né? Isso tudo deixa muito a desejar por causa desse anacronismo, né, histórico, pegar um fato bem antigo para narrar uma história ali, mas busca lá no presente, né, de quem escreveu, ou mais próximo de quem escreveu, e vai embutindo e vai fazendo ali tecendo, né, uma colcha de retalho histórica, né, e cronológica com relação à Bíblia. Agora, quando a gente fala de fuga, né, dos egípcios, dos hebreus ao comando de Moisés, né, a gente fica até queixo caído, né, vamos dizer assim, porque de acordo com a narrativa bíblica foram 600 mil só de homens fugindo, né, da escravidão do Egito. Sendo que, de acordo com as pesquisas, né, a população natural do Egito, né, é estimada, né, fizeram uma estimativa de que na época tinha 2 milhões aproximadamente de população no Egito. E se sai 600 mil escravos, mais ou menos pouco mais de 1/3 da população do Egito sai, esvazia o Egito, e nada é registrado nas crônicas, nos papiros, nas lajes de pedra onde eram escritos, né, os hieroglifos egípcios. Nada disso é constatado, né? Aí depois vem aquela outra história, né, que Moisés guiou o povo por 40 anos no deserto. São fantasmas, né, porque não deixaram rastro nenhum, sequer o resto de uma fogueira, o caco de uma cerâmica, enfim, não foi encontrado nada. É impossível, né, que por 40 anos uma população grande vagando ali pelo deserto sem deixar sequer um rastro. Mas, para concluir este vídeo, eu quero dizer que o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, não foram escritos por Moisés, e sim por escribas. Na época de Josué foi escrito a primeira composição do livro de Torá, em 622 a.C. A segunda composição foi do período do pós-exílio babilônico, por volta de 560 a.C.
Período esse em que os especialistas em Bíblia denominam de período deuteronômio. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu joinha. Se você quiser fazer um comentário, pode fazer, fique à vontade. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque nós temos um encontro marcado em breve aqui no canal Conhecer Mais. Até lá!